Olá pessoal, meu nome é Amable Saragossa, sou professor aqui do Estratégia Concursos e hoje a gente vai tratar um pouquinho da disciplina Noções de Previdência Complementar. Para quem não me conhece ainda, eu sou especialista em Previdência Complementar, trabalho na Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que fiscaliza os fundos de pensão. E a gente preparou esse curso para vocês aqui no Estratégia Concursos, voltado para o concurso do FUNPRESP-ESE. É o primeiro concurso para os empregados públicos, né? A primeira turma efetiva do FUNPRESP-ESE. E a ideia aqui desse curso é fazer uma revisão para que você tenha as principais informações, aquilo que deve ser objeto de questão na sua prova. Então vai ser uma revisão rápida, em algumas aulas, seguindo as aulas que foram ministradas no curso. Quem fez o curso de Noções de Legislação comigo está recebendo esse curso de graça, e você que ainda não é nosso aluno pode adquirir esse material, ou mesmo um material lá, ou pelo pacote ou pela parte de noções especificamente, para ter acesso às videoaulas. Quem já é aluno nosso vai receber como bônus, juntamente com um material de revisão escrito, uma super revisão ali com os principais tópicos para você ler na véspera da sua prova, tá bom? Então vamos ao início da nossa aula. Hoje, aula 00, vamos tratar um pouquinho sobre os regimes de previdência complementar. Vamos lá para o slide. Tá certo, pessoal? Concurso do FUNPRESP-ESE, aula 00, regimes de previdência complementar. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, precisa saber, como é que funciona a previdência social. Eu imagino que na sua prova você vai ter uma questão dessa disciplina, dificilmente você vai ter duas questões. O que você precisa saber para acertar na prova essa questão, para matar essa questão na sua prova? Você precisa saber que o Brasil ele tem 3 regimes de previdência. Então nós temos um regime geral de previdência social, aquele que é de todos os trabalhadores, lembra do INSS? Então, aqui, ó, vamos deixar a referência aqui, ó, INSS, trabalhadores em geral. Regime próprio de previdência social, que é o regime destinado aos servidores públicos, tá ok? E regime de previdência complementar, que é o grande objeto de estudos do nosso curso. Beleza? Então, pensou em previdência social no Brasil, a gente tem que lembrar que nós temos o regime geral, o regime próprio e o regime de previdência complementar, também chamado de regime de previdência privada ou regime complementar de previdência. Fica tranquilo com a variação dos nomes, que elas são bem comuns e querem dizer exatamente a mesma coisa, tá ok? Então vamos lá. Pensou em organização da previdência, pensou em 3 regimes. Fechado? Vamos lá. Normalmente a gente diz aqui, ó, que na estrutura da previdência, a gente tem aqui, ó, esses 2 regimes nós chamamos de previdência social, tá ok? Deixa eu colocar aqui para você, previdência social. Esses regimes são regimes obrigatórios. Então, para os trabalhadores em geral, nós temos o regime geral de previdência social. Para os servidores públicos, nós temos o regime próprio de previdência social, o regime próprio de previdência dos servidores. E além do regime de previdência social, nós temos o regime de previdência privada. Deixa eu colocar aqui para vocês, previdência privada, tá ok? Que é o regime de previdência complementar, tá ok? Então, temos 2 macroníveis, né? Um de previdência social e um de previdência privada. Na previdência social, nós temos o regime geral e o regime próprio. Vamos falar um pouquinho agora do regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social, como eu falei antes, ele é operado pelo INSS, ele é um regime público e ele tem afiliação obrigatória para os trabalhadores regidos pela CLT. Então, é a previdência social como a gente conhece, aquela previdência social que abrange todo o trabalhador brasileiro. Ela funciona por regime financeiro de caixa. Então, deixa eu te explicar um pouquinho o que é o regime de caixa. Regime de caixa é quando as contribuições dos trabalhadores ativos dos dias de hoje são recolhidas pela Receita Federal e administradas no âmbito do INSS, e todo o valor recolhido ele é empregado para pagar os benefícios de quem já está aposentado, quem já está em gozo de benefícios atualmente. Então, você não faz reservas desse recurso. Então, o recurso entra e ele é consumido naquele mesmo exercício. Você não tem capitalização desse recurso. Então, todo recurso que entra é consumido. Isso a gente chama de regime de caixa. E o regime geral de previdência social tem essa característica. Então, sempre lembra disso. Falou de INSS, pensou em regime geral, pensou em regime de caixa, obrigatório para todos os trabalhadores, tá certo? Vamos voltar aqui para o slide. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Regimes próprios de previdência dos servidores. Bom, é um regime público, ele é operado pelo RPPS, normalmente cada ente federado que oferece isso aos seus servidores, cria uma estrutura para isso. Pode ser ou por uma autarquia específica ou administrado por um órgão do estado, do município ou da União, se conforme for o caso. Ele é de filiação obrigatória para quem é servidor.
E via de regra ele funciona no regime financeiro de caixa. Por que via de regra? Via de regra porque ele não é obrigatório. No RPPS, nós podemos ter o regime financeiro de capitalização. Os RPPS mais modernos já têm esse regime. Os outros RPPS ainda funcionam pelo regime de caixa, aqueles mais antigos. Ainda é possível uma outra forma de fazer esse financiamento que os RPPS podem fazer, que é por capitais de cobertura. O que são os capitais de cobertura? São aqueles, o regime aquele que você coloca um recurso numa poupança específica, e nessa poupança específica esse recurso fica rendendo, e o rendimento desse recurso é utilizado para pagar as aposentadorias, os benefícios concedidos. Então são formas diferentes de se fazer. O RPPS ele pode ter as três formas, ele pode funcionar para o regime financeiro de caixa, pode funcionar para capitais de cobertura e pode funcionar para o regime de capitalização. Mas via de regra, o que a gente tem na maioria dos nossos regimes é o regime financeiro de caixa. Já a Previdência Complementar, ele é um regime de natureza privada. Então, assim, ele é um regime privado, ele é administrado por entidades privadas, a gente só tem uma única exceção, que são justamente as fundações dos servidores públicos. Ele é de natureza contratual, ou seja, eu tenho documentos que amarram quais são os deveres, né, os direitos e deveres de cada uma das partes desse contrato. Ele é de filiação facultativa. Guarda isso, que isso aqui, toda prova que você vê, prova de previdência complementar, normalmente vai justamente perguntando sobre previdência facultativa. Então, assim, fique esperto com esse detalhe que provavelmente é o elemento de pergunta. E outra coisa, o regime de previdência complementar ele é autônomo em relação aos outros regimes. Ele funciona em paralelo com eles, mas é autônomo. Ou seja, via de regra você não precisa ter acesso ao benefício do regime geral ou do regime próprio para ter acesso ao benefício do regime de previdência complementar. Varia de caso para caso, existem regulamentos que atrelam um ao outro, mas isso não é uma obrigação, é só uma faculdade. E por fim, obrigatoriamente, guarda isso. Falou em previdência complementar, é previdência privada, o regime de capitalização. Não existe outra forma de fazer. Previdência complementar é regime de capitalização. Ah, mas professor, isso é uma regra? É uma regra, como toda regra tem a sua exceção. Nos benefícios de risco, a gente vai ver nas próximas aulas, você pode até ter uma forma diferente de financiar isso. Mas, em linhas gerais, o funcionamento do regime de previdência complementar é por regime de capitalização, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui a estrutura geral do sistema de previdência no Brasil. Então, como vimos, só para a gente memorizar, temos 3 regimes. 2 deles são ligados a uma previdência social de filiação obrigatória de caráter público e um deles é uma previdência privada de natureza privada, tá ok? É importante porque isso aqui vai ser, lá na frente a gente vai utilizar isso dentro dos conceitos, quando a gente for aplicar a previdência complementar nas nossas aulas futuras, tratando da Lei Complementar 108, da Lei Complementar 109, a gente vai bater isso com mais detalhes. Beleza, gente? Então, en passant aqui, visão geral. Lembrou de previdência social no Brasil? 3 regimes. Vamos lá? Deixa eu só incluir um detalhe aqui para vocês. Professor, e os militares? Bom, os militares são uma espécie de regime próprio. Ele não é exatamente o regime próprio dos servidores, ele tem uma administração em separado, mas os militares, eles estão dentro do regime próprio. Ele tem um estatuto separado, tem regras separadas, mas ainda assim é um regime, é uma natureza de regime próprio, tá certo? E eles não foram abarcados pela nova lei 12.618, ou seja, o FUNPRESP não atingiu os militares, tá certo, gente? Só para esse comentário aqui, que eu vi algumas perguntas no fórum lá, de alguns alunos para tirar essa dúvida. Então os militares estão dentro do regime próprio. Não é relevante isso para a sua prova, só para o seu conhecimento, acredito eu, que não vão lhe perguntar nada disso. Mas é só para você ter em mente, então, que os militares também compõem o regime próprio num aspecto mais segregado, mais separado. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais das características do regime geral de previdência social. Talvez alguns pontos possam parecer repetitiva aqui a aula, mas não se preocupa não, porque essa repetição é de propósito. A gente está colocando aqui os principais elementos que vão ser cobrados, então você vai assistindo a nossa aula aqui e vai memorizando, beleza? Então vamos lá. Regime geral de previdência social, filiação obrigatória. Todo trabalhador que recebe remuneração, e essa remuneração aqui é renda laboral. Então tem muita gente que pergunta assim, professor, mas qualquer tipo de renda gera filiação ao RGPS? Não é qualquer tipo de renda. Por exemplo, se eu tiver um imóvel alugado, supondo que eu tenho um apartamento alugado, ele me gera uma renda de aluguel. Essa renda de aluguel não gera obrigação de contribuição para o INSS. Então são as rendas laborais, especialmente do pessoal vinculado à CLT, aí os autônomos e toda aquela lista de pessoas que exercem atividade laboral, que estão sujeitos obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, tá bom? Então vamos lá.
Bom, para que serve o regime geral? Ele é para oferecer uma proteção previdenciária para o trabalhador e seus familiares, né? Por meio de cobertura de contingências sociais. O que são contingências sociais? Riscos sociais, ou seja, eventos que não podem ser esperados, né, planejados, como, por exemplo, uma incapacidade fruto de um acidente de trabalho. A idade avançada é um evento esperado, mas isso reduz a capacidade laboral, ou seja, o trabalhador não vai ter condições de prover o sustento por meio do trabalho quando na sua velhice. Então, o regime geral de previdência social ele se destina a oferecer essa proteção a contingências como incapacidade, idade avançada, encargos de família, que é o nosso bom e velho salário família, morte, que é a pensão por morte, e reclusão, que é o auxílio reclusão. Então são os principais benefícios que são concedidos no regime geral, o regime geral existe para oferecer cobertura de contingências sociais, tá bom, gente? Bom, o regime geral de previdência social ele é um regime contributivo, ou seja, o trabalhador tem que pagar, quem não paga não leva. Então, o trabalhador faz a contribuição para a Previdência Social, portanto, falou em regime geral de Previdência Social, lembrar que é um regime contributivo de natureza alimentícia. O que é a natureza alimentícia? Ele não é um benefício, não é um sistema criado para dar condições de luxo, de uma vida muito confortável às pessoas. Ele é um sistema que ele foi desenvolvido, né, desde a sua concepção para oferecer uma proteção básica, ou seja, nós temos o teto, cerca de R$ 5.182 esse ano, de 2016, é o último valor aprovado. Então, o maior valor de benefício é um pouco mais de R$5.000. E a ideia, então, e o menor valor é o salário mínimo. Então, ele tem uma natureza alimentícia, ou seja, todo mundo que recebe um benefício da Previdência Social, especialmente você pensar em aposentadorias, né, que é o carro-chefe desses benefícios, ele se destina a oferecer umas condições mínimas de sobrevivência em condições adequadas. Então, ele não de maneira nenhuma é um benefício que visa dar condições de riqueza ou mesmo atender uma classe média alta ou classe alta. Portanto, falou em pensão em regime geral de previdência social, lembrar natureza alimentícia. É um benefício básico. Por isso que nós temos um benefício complementar lá na Previdência Complementar. Bom, é um sistema público mantido pelo INSS, como a gente sabe, e todos os seus princípios, regras e normas são de direito público. E ele obedece naturalmente, né? Obedece ao teto previdenciário, quando as questões que envolvem ali os benefícios que dão uma margem maior. Tem o teto previdenciário e obedece ao teto dos servidores públicos, que é o salário de ministro do STF, quando for o caso, especialmente no salário maternidade. Então, pessoal, visão geral, pensão em regime geral de previdência social, lembrando, filiação obrigatória, regime público, ele oferece proteção a contingências sociais, incapacidade, idade avançada, encargos de família, morte e reclusão, ele é contributivo e de natureza alimentícia. Pensou nesses elementos, você já tem tudo o que você precisa para responder a questão da sua prova. Então, normalmente, o que o examinador vai fazer? Ele vai pegar alguns elementos de previdência social, vai misturar com alguns elementos de previdência privada e vai dizer para você, isso aqui é previdência social. Então você tem que tomar cuidado só com essas questões. E normalmente, e o contrário também acontece, ele coloca um enunciado de previdência complementar e vai lá e coloca uma das características da previdência social misturando os conteúdos, misturando os conceitos para tentar te confundir. Então fique esperto, lembra só das características do regime geral de previdência social, que são essas que eu comentei agora há pouco, tá bom? Você vai ver aqui que no regime próprio de previdência social é tudo que eu falei antes, vale agora. A diferença é que em vez de ser para os trabalhadores em geral, é destinado aos servidores públicos. O que vai mudar? Filiação obrigatória é a mesma coisa. Gestão pública, mesma coisa. O que muda é aqui, regime estatutário. Os servidores públicos, eles se submetem ao Estatuto dos Servidores Públicos, enquanto que os trabalhadores em geral, quando empregados, eles se submetem à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o que diferencia um do outro é isso. E, como eu falei, né, no regime próprio de previdência social, você usa, via de regra, o regime de caixa, também se admite capitalização de reservas, né, são mais raros, mas quais são as capitalizações que a gente tem? Ou capitais de cobertura, ou a própria capitalização mesmo, beleza? Então, assim, essas são as características do RPPS. RPPS é exatamente igual ao RGPS, né, na sua construção, né, na sua estruturação, são regimes de previdência social, tá ok? Onde é que a gente vai começar a ver a diferença? Na previdência complementar. Previdência complementar, que é a previdência privada, beleza? Guarda isso. Falou em previdência complementar, até na Constituição ele não fala em previdência complementar, ele fala previdência privada, lá no artigo 202.
Vamos lá. Pensou em previdência privada, lembra da facultatividade, voluntariedade. Você escolhe ser filiado à previdência complementar. É uma escolha do indivíduo. A pessoa tem que manifestar a sua vontade de permanecer, ou de se associar, ou de permanecer associado. Tá ok? Então, pensou em previdência privada, lembra de facultatividade. Beleza, gente? Várias questões no passado trataram desse tema aí. Bom, a previdência complementar, como o próprio nome diz, ele tem um caráter complementar à renda. Ou seja, na verdade, até uma questão muito importante isso. Ele não é que necessariamente ele seja um complemento à renda do INSS. Você pode fazer, por exemplo, um plano de previdência complementar para os seus filhos. E eles não estão hoje vinculados ao INSS. Então você pode fazer isso de uma forma suplementar, ou seja, a previdência complementar ou suplementar, ela serve para você fazer uma reserva de poupança com uma finalidade previdenciária. Então não necessariamente complementa a renda do INSS. Guarda isso, até porque tem algumas pessoas que vivem, por exemplo, do seu patrimônio. Então, por exemplo, herança de família. Determinada pessoa recebeu ali algum conjunto de imóveis, tem uma renda fruto desses imóveis e ela quer fazer uma poupança para o futuro para se prevenir, por exemplo, de uma eventual crise imobiliária que não consiga alugar seus apartamentos. O que a pessoa faz? Ela pode ir ao longo da sua vida poupando parte dos seus recursos dentro de um sistema de previdência complementar, um sistema de previdência privada, para gerar ali uma reserva de poupança para uso futuro. Então, é previdência complementar, porque complementa a renda do indivíduo, mas não necessariamente vinculada à renda do INSS. Lembra que eu falei que previdência complementar ou previdência privada, ela é autônoma em relação ao regime geral e ao regime próprio. Ela funciona sozinha, separada, com normas, princípios, todo o regramento é separado, é um regramento próprio da previdência complementar, tá bom? Então, vamos lá. Possui arranjos variados. O que eu quero dizer com arranjos variados? Nós temos várias formas de pensar a previdência complementar. Nós temos a previdência complementar aberta e a previdência complementar fechada. Dentro da previdência complementar aberta você tem várias formas de planos de benefícios complementares e na previdência fechada você também tem outras formas. Por isso que a gente fala de arranjos variados da previdência complementar. Bom, e o destaque, claro, né, que é o tema central da nossa prova, né, são os fundos patrocinados por empregadores, né, que é a previdência complementar patrocinada, e a previdência complementar associativa, que é aquela previdência complementar dos instituidores. Então, basicamente, o que nós temos aqui para pensar, né, que a previdência complementar ela tem arranjos variados, então não é uma única forma de se conceder previdência complementar aqui no Brasil. Bom, quer seja previdência fechada, quer seja previdência aberta, quando a gente fala de previdência complementar, nós estamos falando de gestão privada, regime contratual. Ele vai ser operado por entidades abertas de previdência complementar ou entidades fechadas de previdência complementar. Mais para frente aqui na aula eu vou tratar um pouquinho mais disso, tá bom? Então vamos lá. Regime financeiro de capitalização. Já falamos isso várias vezes. Então, lembrou de RPC? Olha aqui, RPC, esse Czinho, lembra sempre, esse C de capitalização. Beleza? Pensou em previdência complementar, lembra que o regime financeiro necessariamente é de capitalização. Não vai errar bobagem na sua prova, isso aqui é questão dada. Então assistiu a aula com a gente, leu o nosso PDF, com certeza você vai matar essa. Vamos lá, autonomia em relação aos outros regimes previdenciários, como eu falei anteriormente, regras próprias, não depende da concessão do benefício lá para conceder aqui. Essa é a regra geral do regime de previdência complementar. Aqui eu estou falando da previdência complementar lato sensu, sem entrar muito nas especificidades das entidades abertas e entidades fechadas, tá ok? Agora mais para frente a gente vai tratar justamente disso. Então vamos lá. Revisão geral, pessoal. Previdência no Brasil, nós temos regime geral operado pelo INSS, destinado aos trabalhadores em geral, regime próprio, servidores públicos, operados lá pelos órgãos ou autarquias, ou conforme seja a instituição, né, que cada ente público organiza o seu regime próprio dos seus servidores. E a previdência complementar, a nossa previdência privada com duas perninhas. Então, à esquerda aqui, vou colocar o número 1 aqui para você gravar. A minha esquerda e a sua direita, a sua esquerda aí na tela também. A gente vai ter EAPC, Entidades Abertas de Previdência Complementar. Elas têm algumas regrinhas que são fáceis da gente ver. Entidades abertas, elas são sociedades anônimas. Pensou em entidade aberta, lembra que a sociedade é anônima. Tem o azinho de aberta, lembra de anônima, tá ok? Então, entidade aberta de previdência complementar necessariamente é sociedade anônima. Natureza contratual, por que natureza contratual? Qualquer benefício que a gente falar em previdência privada é em relação entre elementos privados, agentes privados. Então você vai lá e você cria um contrato para isso. Na previdência complementar fechada, que vai ter relação com patrocinadores públicos, tem uns detalhezinhos a mais.
Mas na entidade aberta, põe na sua cabeça, natureza contratual. E outra coisa, a entidade aberta de previdência complementar, ela tem finalidade lucrativa, tem fins lucrativos. Ou seja, a seguradora, quando vai oferecer um plano de entidade aberta, ela cobra uma taxa pela gestão desse recurso. Então, ela vai criar ali uns mecanismos de cobrança que ajudam a financiar a atividade da seguradora. Então, lembrando, entidade aberta de previdência complementar tem fins lucrativos. Guarda isso, porque isso aqui é o que vai a diferenciar das entidades fechadas, beleza? Bom, entidades abertas são acessíveis a qualquer pessoa. Então, vou dar um exemplo. Você vai lá no seu banco, você pode fazer um VGBL, um PGBL lá no seu banco de vinculação, que você tem sua conta corrente. Esse banco ele atua como uma entidade aberta, uma parte desse banco, né, ou uma seguradora. O banco tem várias estruturas dentro daquele banco comercial que você conhece. E aí você vai ter acesso à previdência complementar por uma opção sua. Você vai até o seu banco, por exemplo, como eu estava falando, conversa com o seu gerente, diz que gostaria de fazer um plano de previdência complementar, ele vai lhe oferecer planos de previdência complementar aberta. Basicamente, nesses planos, a gente tem o PGBL e o VGBL. Talvez você já tenha ouvido falar, quando fala de previdência privada, é sempre disso que o pessoal lembra. Beleza? Eles são acessíveis a qualquer pessoa. Por isso que a ideia é de aberto ao público em geral. Beleza, gente? Então, lembrando, EAPC, entidade aberta, sociedade anônima, natureza contratual, fins lucrativos, acessíveis a qualquer pessoa física, planos individuais ou coletivos. Então, você pode fazer um plano para a sua empresa dentro de uma entidade aberta, não tem problema nenhum. Eles são mais característicos da entidade fechada, mas o que diferencia a entidade aberta? Planos individuais. Beleza, gente? Vamos falar agora um pouquinho das entidades fechadas de previdência complementar. Bom, elas só podem ser organizadas como fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, que foi uma figura jurídica já extinta, ou seja, aqueles que foram constituídos dessa forma sem problemas. Hoje em dia você só consegue criar uma entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação. Obrigatoriamente, falou em entidade fechada de previdência complementar, é proibido, é vedado lucro. Todo o recurso que for aportado na entidade ele vai ser aplicado. E o retorno das aplicações ele é dirigido integralmente aos participantes e assistidos. Ou seja, a entidade fechada de previdência complementar ela não tem patrimônio. Todo o dinheiro que tem dentro de uma entidade fechada, que ela administra de um plano de benefícios, é dinheiro dos seus participantes e assistidos. Esse dinheiro ele vai ser aplicado no mercado financeiro, no mercado de capitais, ele vai gerar retorno, ou seja, vou comprar, por exemplo, ações da Petrobras. As ações da Petrobras subiram, o retorno da venda dessas ações lá na frente, esse dinheiro que seria o lucro dessa operação, ele é revertido integralmente para os participantes e para os assistidos. A entidade continua com seu patrimônio zero. Ela funciona simplesmente, ela recolhe o dinheiro suficiente para que ela funcione e não distribui resultado, não gera lucro em hipótese alguma. Pensou em previdência complementar fechada, lembra, é proibido, é vedado o lucro, beleza? Vamos voltar aqui. A entidades fechadas de previdência complementar, a gente fala que ela é fechada porque ela não é acessível ao público em geral, ela é acessível a grupos específicos com base em vínculo empregatício, ou seja, empregados de empresas que oferecem, ou associativo, que são das associações de caráter classista ou profissional, né, que instituem a previdência complementar para os seus associados. E via de regra você não tem planos individuais. Falou em entidade fechada, você tem que lembrar que são planos coletivos. Tá ok, gente? Então vamos falar aqui com mais detalhes da previdência complementar aberta. Lucratividade, como eu comentei antes, é a característica que vai a diferenciar da previdência fechada. Facultatividade, porque se é a previdência privada, ela necessariamente é facultativa. Operado por entidades abertas e seguradoras. Do ramo vida, cuida isso aqui, hein? Cuida para nossa prova. Qualquer seguradora pode? Não, seguradora do ramo vida. Seguradora do ramo vida vai oferecer lá o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Tá ok? E entidades abertas vão oferecer os nossos bons e velhos PGBLs. Tá ok, gente? Acessível a qualquer pessoa, por isso que se chama aberta, lembra disso? Acessível a qualquer pessoa. Regime tributário diferenciado. O que eu quero dizer com isso? A previdência complementar, ela tem caráter privado. Até aí tudo bem, ninguém está discutindo. Mas existe um benefício social na existência da previdência complementar, que é justamente a formação de poupança e menor dependência das pessoas em relação à previdência pública.
Então, considerando que as pessoas estão poupando recursos, deixando de gastar hoje para gastar lá na frente, quando da sua aposentadoria, então se estabelece um regime tributário diferenciado, que vai ser tema de uma aula futura, mas a gente tem que saber que a pessoa que tem previdência complementar, quer seja aberta ou fechada, ela vai ter ali algum benefício tributário, especialmente em termos de diferimento, ou seja, até pagar depois o tributo. Tá ok? Regime financeiro de capitalização. Toda previdência complementar é capitalização, já sabemos disso. E aqui nós temos os produtos pré-modelados, que é uma característica bem importante também da previdência aberta, é que os produtos ou são aqui PGBL ou VGBL, que são produtos pré-estruturados. Então você chega lá no seu banco para fazer o seu PGBL, por exemplo, sua previdência, o gerente vai dizer, olha, eu tenho um PGBL com essas características. Tá ok? E eles são supervisionados pela SUSEP. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, com vínculo no Ministério da Fazenda. Então, previdência complementar aberta, são essas as principais características. Fique esperto, porque aqui pode ter alguma questãozinha comparando aberta com fechada, você precisa conhecer isso. Bom, aqui, principal ponto dessa parte, quando a gente fala que são as características da previdência complementar fechada. Então, vamos lá. Acesso restrito a empregados de empresa ou grupo de empresas, servidores públicos ou associados de entidade classista ou setorial, como eu falei. Aquele acesso mais restritivo, daí a ideia de previdência fechada. Facultatividade é previdência complementar, é facultativa. Não visa lucro, já falamos bastante sobre isso. Previdência complementar fechada não visa lucro. Você vai sonhar com isso essa noite. Operado por entidades fechadas de previdência complementar, aqui só tem entidade, não tem outro, é só um. Lembra que lá na previdência complementar aberta, vou voltar aqui para te mostrar, nós tínhamos as entidades abertas e seguradoras do ramo vida. Nas entidades fechadas, na previdência complementar fechada é só entidade fechada. Regime tributário diferenciado, é a mesma coisa que lá na previdência complementar aberta. Regime financeiro de capitalização, também sem mistério, né, gente? Falou em previdência complementar, falou em previdência privada, falou em capitalização. Não há produtos pré-modelados. Opa, mais uma diferença em relação à previdência aberta. O que nós temos aqui? Nós temos os tipos de planos. Nós temos os planos de benefício definido, BD. Nós temos os planos de contribuição definida, CD, e nós temos os planos de contribuição variável. Só que isso aqui são modalidades de plano. Dentro de um plano, se eu pegar um plano BD, eu posso construir um plano BD de N formas, N tipos de planos BDs, entendeu? Com isso, ó, um plano BD vai ter N tipos de plano, com várias formas de benefício. Por exemplo, esse benefício é definido em 15% da sua renda média. Esse benefício é equivalente a 50% do seu último salário na sua empresa. Então, não existe um produto pré-modelado, se eu fiz um plano BD, necessariamente o valor da minha aposentadoria é esse. Não. A diferença disso está na forma como se estrutura o benefício. Mas a gente vai ver isso mais para frente, né, na nossa aula aqui, a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá bom? Então, por enquanto, saiba, não tem produto pré-modelado em previdência complementar fechada. Você vai para a previdência complementar fechada e pode montar o seu plano, contanto que ele seja aderente à legislação, da forma que for mais interessante para os seus trabalhadores. Então, vamos lá. Supervisionado pela Previc, que é onde eu trabalho, como eu comentei lá no início, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Tá ok? Então, previdência complementar fechada tem um supervisor próprio, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, previdência aberta, SUSEP, vinculado ao Ministério da Fazenda, são as principais diferenças. Mote de previdência fechada e previdência aberta, o que diferencia elas? Previdência fechada não pode ter lucro, não lucratividade, não lucro, ok? E acesso restritivo a grupos específicos, acesso restrito. Então, são as principais diferenças que a gente poderia falar em relação à previdência complementar aberta. Tá ok, gente? Natureza da previdência complementar. Eu peguei esse artigo 1º aqui, que é o artigo 1º lá da Lei Complementar 109, e ele reflete, quase que todo ele, né, o artigo 202 da Constituição. Então, o que ele nos diz aqui? Ele resume, assim, em 5 linhas, ele diz tudo o que a gente precisa saber. Regime de previdência privada de caráter complementar organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. A leitura aqui é regime geral e próprio, tá, gente? Então, a leitura aqui é extensiva. Ele é facultativo, só participa da previdência complementar quem não quer não participa. E ele é baseado em constituição de reservas que garantam o benefício. Constituição de reservas, nós estamos falando de capitalização, nos termos do artigo 202 da Constituição. Tá ok? Quem opera os planos de benefício de previdência complementar? Ora, as entidades de previdência complementar, lembrando que a gente tem aquela comparação, né, das seguradoras do ramo vida, na previdência complementar aberta, tá ok? E as entidades de previdência complementar, lembrando que elas podem ser entidades abertas ou entidades
fechadas, tá ok? O objetivo principal vale para qualquer tipo de previdência privada. O objetivo principal dela, instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Memoriza isso. Para que serve a previdência complementar? Para que servem as operadoras? Para que servem as entidades de previdência complementar? Servem para instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Caráter previdenciário. Então, memoriza isso, tá? Vamos lá. Falando das entidades abertas, constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Lembra que eu falei daquela ideia de entidade aberta? Lembra esse aberta aqui? Aberta e anônima. Tá ok? Esse azinho serve para essas duas finalidades. Entidades abertas, deixa eu colocar aqui que ficar melhor. E lembrando que são sociedades anônimas, tá ok? Planos oferecidos a qualquer interessado, por isso que se chama aberta, aberta de acesso irrestrito. Reservas capitalizadas, como toda e qualquer previdência complementar. Podem existir planos coletivos, via de regra eles são planos individuais. Justamente por isso que ela tem um acesso ao maior número de pessoas, porque qualquer pessoa pode ir lá no seu banco e contratar o seu plano de previdência complementar aberta. E aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Opa, isso aqui é importante, gente. Se você vai fazer a sua prova, aquela prova para uma vaga jurídica, guarde isso, que isso aqui mudou esses dias atrás. A gente está falando aqui de meses atrás que mudou isso. Antigamente o STJ dizia que para toda e qualquer previdência privada aplicava-se o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a súmula era abrangente, não falava que era toda e qualquer, só falava que em previdência complementar aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Depois disso, no ano passado, nós tivemos uma mudança de posicionamento do STJ e agora só se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades, né, do sistema de previdência complementar aberta. Na fechada não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma diferença bastante importante e se você vai fazer a prova jurídica, fica atento que isso aí pode ser objeto de questão. Eu até apostaria numa questão como essa. Beleza? Vamos lá então. E operadores dos planos de benefícios, entidades fechadas de previdência complementar, têm as suas regrinhas, como eu vim comentando, acesso restrito, daí a ideia de entidade fechada, proibido o caráter lucrativo, decorou já, né? Imagina. Vedado o exercício de qualquer outra atividade. Então, se é a entidade fechada, ela tem que fazer só o que ela se propõe, que é gerenciar os planos de previdência complementar fechada. Não integram a administração pública e não são entidades públicas, exceto, é claro, os nossos bom e velho FUNPRESP. Exceção, FUNPRESP. Ah, professor, mas por que o FUNPRESP é exceção? Porque a Constituição quis assim. Então, todas as entidades, mesmo aquelas submetidas à Lei Complementar 108, elas não integram a administração pública e não são entidades públicas, exceto FUNPRESP. FUNPRESP é uma entidade de natureza pública, constituída, né, sobre personalidade jurídica de direito privado. Então, via de regra, regra geral, entidades fechadas de previdência complementar, ainda que patrocinadas por organizações públicas, não integram a administração pública e não são entidades públicas, são entidades privadas, exceção do FUNPRESP. Reservas capitalizadas, já comentamos várias vezes, papel de fomento no mercado de capitais do país. Professor, não entendi, o que quer dizer isso? Bom, para que serve uma entidade fechada? Para gerenciar planos de benefícios de caráter previdenciário a grupos restritos de pessoas. Mas por que ele tem um papel importante de fomento no mercado de capitais do país? Hoje, a Previdência Complementar Fechada conta com mais de 720 bilhões de reais investidos. Você imagina a quantidade de dinheiro que isso representa. Para te dar uma ideia, isso dá uns 15% do PIB brasileiro. Então, esse recurso ele é aplicado para o longo prazo. Eu aplico esse recurso hoje para usar ele daqui a 20, 30, 40, 50 anos lá na frente. Então, isso é utilizado muito como um mecanismo de financiamento da infraestrutura do país para investimentos de longo prazo. Por isso que a Previdência Complementar ela é muito importante para a formação de poupança do país. Ela é uma poupança de caráter previdenciário, portanto, uma poupança de longo prazo. Tá ok? E por isso que ela serve também como fomento ao mercado de capitais. Não possuem patrimônio, já expliquei isso mais cedo. A entidade fechada de previdência complementar, ela simplesmente administra planos de benefícios de caráter previdenciário àqueles grupos fechados. Todo o patrimônio, todo o recurso que está aportado na entidade, que está depositado na entidade para que ela faça gestão, são recursos de natureza privada e eles vão ser investidos em benefício dos seus participantes. Todo e qualquer resultado ou lucro gerado das operações reverte diretamente ao participante, não paga taxa, não paga lucro para ninguém.
todo o dinheiro que entra lá e a capitalização desse dinheiro é repassada integralmente aos seus participantes e assistidos. Então, e essa é uma grande sacada da Previdência Complementar Fechada. Por quê? Você não tem o custo de operação, você não precisa pagar o custo de funcionamento de um banco, do spread desse banco. Todo recurso que for lá aplicado e for rentabilizado volta para o participante. Daí a grande sacada da Previdência Complementar Fechada. Legal? E como eu falei antes, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Previdência Complementar Fechada não se aplica CDC. Beleza, gente? Então aqui, chegamos ao final da nossa aula 0, né, que é para você ter uma noção geral. Aqui segue meu nome, o meu contato aqui, professoramable@hotmail.com, prof.amable@hotmail.com, e lá no meu Facebook, www.fb.com/profamable. Então, eu gostaria de agradecer a sua paciência de ter assistido esse vídeo conosco. Nossa aula 00, tratamos aqui, comentamos bastante de uma forma um pouquinho mais aprofundada, fazendo uma boa revisão para sua prova. Com a leitura disso aqui, com certeza você vai ter condições, assistindo nosso vídeo aqui, lendo depois nosso resuminho, você vai ter condições de acertar essa questão. Não tem mistério nenhum, é bem tranquilo. Eu queria te convidar, você que ainda não é nosso aluno, que quem já é nosso aluno vai ter acesso a todas as aulas de forma gratuita. A você que ainda não é nosso aluno, quer seja qualquer uma das áreas que você for fazer do concurso, inclusive a jurídica, pode acessar, entra conosco aqui, vai ser oferecido para você aqui a opção aqui no site, assiste, adquire o nosso curso que a gente vai revisar toda a matéria, bem direcionada para o que cai na sua prova, tá ok? Eu agradeço aqui a paciência de vocês. Para quem já é nosso aluno, pode clicar no próximo vídeo aí que a gente vai ter mais algumas explicações para você revisar para sua prova, tá ok? Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo, até mais!